Passamos também para ocupar o espaço de liderança pela bancada do PPL, vereador Werner Hempel, pelo espaço regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estava em dúvida sobre falar ou não nesse momento, mas eu acredito que os últimos acontecimentos que nós tivemos na nossa cidade, mais especificamente no nosso parlamento, exigem um pronunciamento da nossa parte. Eu sempre estive entre os que consideram que nós, os vereadores, fomos eleitos para jogar o jogo. Nós não fomos eleitos para assistir o jogo da arquibancada. Essa sensação de relativo silêncio do parlamento em relação a algumas questões que envolviam essa tragédia de Santa Maria fez amadurecer em mim a convicção da necessidade de nós, o Parlamento Municipal, independentemente do que o poder público estivesse fazendo, independentemente do Ministério Público, melhor dizendo, e da Polícia Civil, nós precisamos fazer a nossa própria investigação. E sabem todos os vereadores dessa casa que, embora eu seja uma pessoa que respeito muito o teatro, não sou dado ao teatro, né? Os vereadores que me conhecem sabem que a marca das 4 legislaturas anteriores e do meu mandato de vice-prefeito é a da moderação. Essa é a minha característica. Minha característica, como disse o vereador Jorge de Andrade, não é a característica da caça às bruxas, não se trata disso. Mas eu me sinto ainda mais provocado para estar aqui em função da proposição que o vereador Denardim fez, de que todos os vereadores tivessem que rumar para um mesmo lado, estabelecer uma composição parlamentar de inquérito por consenso e nós investigarmos os fatos. Eu acho que eu considero que da forma que foram postos os textos de solicitação da CPI, existe um fosso intransponível entre uma concepção e outra. São concepções distintas, são completamente diferentes, são diametralmente opostas. A CPI, como sabe Vossa Excelência, senhor presidente, é um instrumento das minorias. Tanto que as CPIs em qualquer lugar do país, em qualquer nível, tendo 1/3 das assinaturas, elas estão criadas. Não houvesse a possibilidade de uma CPI, as minorias jamais se manifestariam em parlamento nenhum, elas sempre seriam sufocadas pelas maiorias. O legislador criou essa possibilidade para as minorias, e é a única possibilidade que elas têm de investigar a maioria, o poder público, qualquer fato. Na verdade, com a solicitação de um requerimento de CPI por parte dos vereadores da situação, como nós tivemos ontem no final da tarde, a maioria usou o instrumento da minoria. É legítimo? É legítimo. Foi uma jogada inteligente? Foi uma jogada inteligente. Eu tenho que reconhecer a astúcia de quem teve essa ideia, porque tem consequências em relação à composição da CPI. Mas o que propõe a CPI, que eu assinei e que, na sequência, recolhi assinaturas, cujo texto foi formulado por mim? Ela propõe literalmente o seguinte: os vereadores que estes subscrevem, nos termos do artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o 95 do regimento interno dessa Casa e legislação federal, propõe, então, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que terá como fato determinado, a apuração de possíveis irregularidades
que são ações ou omissões, o que nós fazemos ou fizemos, o que deixamos de fazer, ações e omissões, dos poderes constituídos que possam ter contribuído para o desfecho da tragédia da Boate Kiss. Vou repetir. Possíveis irregularidades, ações, omissões dos poderes constituídos que possam ter contribuído para o desfecho da tragédia da Boate Kiss. O que propõe a outra CPI, que foi protocolada antes da nossa, portanto tem precedência, o regimento é claro nesse sentido, diz que os vereadores que o subscrevem, o presente solicitam de forma regimental a formação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, com vistas a averiguar os fatos e implicações que envolvem a tragédia ocorrida no dia 27 de janeiro de 2013. Amplamente genérico. O fato determinado pode ser o incêndio, até pode ser, mas o foco é completamente genérico. São fatos, são implicações que envolvem a tragédia. A diferença é que a CPI que eu propus é da tragédia para trás, e esta CPI é da tragédia para frente. Porque o que envolve é presente e implicações é futuro. E ações ou omissões do passado é o passado. Nós temos que investigar o que antecedeu a tragédia. Eu estou aqui na tribuna serenamente afirmando que 239 mortes merecem isso. Quando eu estava a 2.500 quilômetros de Santa Maria, retornando de carro para Santa Maria, quase não falei mais com a minha família, o trecho inteiro. Fiquei remoendo dentro de mim essa questão tão trágica para a nossa cidade. E fiquei pensando, e sempre fiz esse exercício, enquanto vereador, o que eu faria no lugar do prefeito Schirmer, se eu estivesse na situação dele. E eu cheguei à conclusão, e estava convicto, que eu diria, no início dos acontecimentos, 3 frases. Vamos apurar, doa em quem doer, nem que eu próprio tenha que cortar na própria carne. É isso. É isso que a gente tem que fazer. Porque a coisa pior que existe é tu condenar uma pessoa por posição política, por motivação política. Isto numa CPI onde eu estivesse, jamais aconteceria. Jamais aconteceria. Teatro, vereador Maciel, jamais aconteceria. Vossa Excelência sabe que quando o Tiago Aires propôs a sua cassação aqui, eu fui contra. Eu fui defendê-lo na tribuna. Não é do meu feitio fazer teatro. Nunca foi. Nunca. E jamais será. Mas nós temos responsabilidades. Nós fomos eleitos para jogar o jogo e não para assistir da arquibancada. Temos desdobramentos que vão ocorrer na quinta-feira, segundo a posição manifestada pelo senhor presidente, e depois desses desdobramentos os debates continuarão. Mas, vereadora Sandra, nós que sentamos juntos e conversamos tanto, existe um fosso intransponível entre a intenção de uma, no meu entender, e de outra proposta de CPI. Muito obrigado. Queremos agradecer a manifestação do vereador Werner Hempel, da bancada do PPL.